Café Concurso, o caminho mais curto para a sua aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Eu, professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Nossa aula de hoje, pronomes. Em cada 10 provas que você venha fazer, 11 trarão pronome, alguma questão envolvendo pronome. Então, por favor, muito estudo a parte de pronomes, ok? Nós vamos começar com a classificação, na sequência, o emprego dos pronomes e a colocação pronominal, ok? Vamos dar uma olhadinha então. Pronomes, uma das classes gramaticais. Uma das classes gramaticais para concurso está entre as mais importantes, ao lado de verbo também, né? Nós temos uma primeira classificação de pronomes como pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Essa classificação se dá quando o pronome representa o ser. Ele representa o ser, assim como o substantivo representa o ser, o pronome também representa o ser. E aí eu chamo esse pronome de pronome substantivo, por representar o ser. Por exemplo, ele comprou o livro. Esse ele é um pronome substantivo. O Pedro comprou o livro, o Fernando comprou o livro, o Gustavo comprou o livro, ele comprou o livro. Pronome substantivo. Já o pronome adjetivo, o papel dele é acompanhar o substantivo. Meu livro é este. Veja aqui o meu pronome adjetivo, acompanhando o substantivo livro. É um pronome possessivo, adjetivo. Qual a diferença? Quando eu classifico um pronome substantivo? Quando ele vem em carreira solo, representa o ser. Quando eu chamo de pronome adjetivo? Somente quando ele vier acompanhando um substantivo. Notem que aqui eu tenho mais um pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, este aqui, está sozinho, não está acompanhando um substantivo. Então, aqui eu tenho um pronome em meu, um pronome adjetivo, mas em este, um pronome substantivo. Ok? Se eu tiver o livro é meu, o mesmo meu que apareceu na segunda frase, nesta terceira frase, passa a ser chamado de pronome substantivo, carreira solo. Ok? Primeira classificação, pronome substantivo ou pronome adjetivo. Essa classificação trata de pronome que acompanha o ser ou representa o próprio ser, certo? Então temos aqui 3 frases exemplificando os pronomes substantivos e adjetivos. Há bancas que exigem essa classificação, o primeiro tipo de classificação, representar ou acompanhar. Temos uma segunda classificação, que é a mais conhecida pelos candidatos, pelos alunos, uma segunda classificação, que traz os pronomes relativos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos, possessivos e pessoais. Todos eles, aí nós podemos dividir também em substantivos e adjetivos. Qualquer um deles aqui nós vamos enquadrar numa ou noutra categoria. Vamos começar com os pronomes relativos. Os pronomes relativos são pronomes substantivos, eles representam o ser. O que é um pronome relativo? Vejam, eu vou dar aqui 2 frases. Eu encontrei o rapaz. Nossa primeira frase, primeira oração do verbo encontrar. A segunda, o rapaz conserta motos. O rapaz conserta motos. Vejam que eu tenho 2 vezes a expressão o rapaz. No final da primeira sentença e no início da segunda. Manda um bom português que nós sejamos econômicos e que evitemos essa repetição desnecessária. Então eu retiro o ponto final da primeira frase e substituo a expressão o rapaz por um pronome. Um pronome substantivo. Ele vai representar a segunda escrita de o rapaz. E aí eu coloco aqui um que. Este que é o nosso pronome relativo. Ele substitui a repetição o rapaz, mas tem um segundo papel. Além de substituir, ele une agora as 2 orações. A oração do verbo encontrar e a oração do verbo consertar. Então, o que é realmente um pronome relativo? É um pronome que substitui o nome e une orações, conecta orações. Vejam que ele está preso à palavra anterior, o rapaz, né?
Ele substitui a repetição, o rapaz. Então ele tem essa conexão com o termo anterior, é uma questão de coesão aí, né? Com o termo anterior, e além disso, conecta as duas orações. Lembra uma conjunção, mas não é. Por quê? Porque a conjunção apenas une, relaciona, conecta duas orações, mas não substitui nada. O pronome relativo sempre substitui o termo a que ele se refere, o termo que lhe é anterior. E a frase fica, evidentemente, melhor. Eu encontrei rapaz que conserta motos, certo? Então, pronome relativo, eu vou sempre poder fazer as duas frases. Sempre fazer. Vou pegar um outro pronome relativo. Qual? Né? Eu falei com o rapaz. O rapaz estava preocupado. E aí eu evito a repetição, tiro o ponto novamente e uso o qual estava preocupado. Usei um outro pronome relativo, substitui o que por o qual. Tenho aqui novamente um pronome relativo. E fiquei com uma sentença só, um período composto, com o verbo falar e com o verbo estar, certo? Este é o nosso pronome relativo. Une, conecta orações e substitui o termo anterior ao qual ele se refere, com o qual ele tem coesão. Certo, senhores? Nosso pronome relativo. No próximo segmento vamos ver o emprego do pronome relativo. Ok? Pronome relativo. Agora vamos ao segundo tipo de pronome, nesta nossa segunda classificação, segundo critério de classificação, pronome interrogativo. O que é um pronome interrogativo? É aquele usado numa frase interrogativa, numa pergunta. Então, que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí estamos com um pronome interrogativo. O que é o pronome interrogativo? É aquele que busca como resposta um nome. Hoje é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sei lá que dia. Tá? Então aqui eu tenho um pronome interrogativo. Certo? Ele acompanha a palavra dia, portanto é um pronome interrogativo adjetivo. Tá? Nós podemos ter outro pronome interrogativo, né? Quem me chamou? Agora eu tenho um pronome interrogativo substantivo. Ele vem em carreira solo e não acompanhando o substantivo. Ele vem sozinho aqui. No primeiro caso, nós temos um pronome interrogativo do tipo adjetivo, que acompanha o substantivo dia. No segundo caso, eu tenho um pronome interrogativo do tipo substantivo. Né? E eu vou procurar como resposta um nome qualquer. Quem me chamou? O Pedro me chamou, a Luísa me chamou. Então, o que é o pronome interrogativo? É aquele que eu utilizo buscando um nome como resposta. A ausência e o desconhecimento do nome me leva a fazer uma frase interrogativa e utilizar o tal do pronome interrogativo. Certo? Temos aí o segundo tipo de pronome, bem mais simples que o relativo, mas o relativo cai muito mais, né? Até porque envolve classificação de orações. Nós temos um tipo de orações que veremos em outra aula, as orações subordinadas adjetivas, e todas elas iniciam com pronomes relativos. E aí vimos os pronomes interrogativos, ó. Indefinidos. Indefinidos. O nome já diz tudo. O sujeito é indeterminado, é desconhecido. Então nós temos um pronome indefinido. Alguém te chamou. Aqui temos uma oxídona terminada em EM, né? Por isso o acento. Alguém te chamou. Eu afirmo, alguém te chamou. Aqui tem um pronomezinho oblíquo, ó. Pessoal oblíquo. Aqui. Nós vamos ver na sequência. Mas aqui eu tenho um pronome indefinido. Esse alguém, sei lá quem, provavelmente a pessoa que ouve essa minha frase, alguém te chamou, vai perguntar, mas sabes quem? Pode me dizer o nome de quem me chamou? Ou seja, o alguém me dá a ideia vaga de um ser. E vem sozinho, né? Não vem acompanhando substantivo. Então é um pronome interrogativo, um pronome indefinido do tipo substantivo. Tá? Alguns alunos saíram cedo. Eu não determino quais os alunos. Alguns alunos saíram cedo.
Aí nós temos o pronome novamente indefinido, só que acompanhando alunos. Então temos um pronome indefinido do tipo adjetivo. Não é? Ele acompanha o substantivo, não representa o substantivo, mas acompanha o substantivo, dando a ideia de alunos, uma ideia vaga, inclusive de quantidade vaga. Alguns alunos eu não sei quantos são. Não é? O pronome indefinido tanto dá a ideia do ser desconhecido ou de uma quantidade desconhecida. Não é? Se eu tiver muitos alunos, por que indefinido? Porque eu tenho uma quantidade não conhecida de alunos. Muitos alunos. Se eu tiver a quantidade certa, eu tenho um numeral. 27 alunos, 58 alunos. Mas como eu não tenho a quantidade certa, definida, estou mais uma vez diante de um pronome indefinido. Ideia vaga, imprecisa. Nosso quarto tipo de pronome é o pronome demonstrativo, que me situa no tempo, no espaço, pronome demonstrativo. Tá? Este livro é meu. Aqui temos um pronome demonstrativo acompanhando o livro, demonstrativo do tipo adjetivo, acompanha o substantivo livro. Está aqui comigo o pronome. Este livro é meu. Tá? O livro que procuro, aqui tem um pronome relativo que nós já vimos, o qual eu procuro, né? Ali é o pronome relativo, eu procuro o livro que procuro é este. Usei novamente o este, mas está sozinho no final da frase, é um pronome demonstrativo do tipo substantivo, é este. Poderia substituir pelo esse, pelo aquele, semelhante livro, temos pronome demonstrativo semelhante, tal livro, temos pronome demonstrativo tal. É de chamar a atenção que o o e o a podem ser pronomes demonstrativos. Eu não concordo com o que disseste. Aqui estamos com o pronome demonstrativo, antes do pronome relativo que. Como é que eu sei que ele é um pronome demonstrativo? Porque eu troco pelo equivalente. Eu não concordo com aquilo que disseste. Ó, usei o aquilo, que é um pronome demonstrativo. Está provado. Esse o é também pronome demonstrativo. Aqui saiu, ó, aqui saiu, aqui é um pronome relativo, aqui saiu, é minha aluna. Eu posso simplesmente substituir por aquela que saiu é minha aluna. Se eu puder transformar o a em aquela, provado. Esse a é também pronome demonstrativo. Certo, senhores? Aí os pronomes demonstrativos. Depois temos os possessivos, os pronomes possessivos. E o nome diz tudo. A ideia é de posse mesmo, né? Se ela se refere à primeira pessoa, eu digo meu. Meu livro. Se refere à primeira pessoa, mas ele concorda com o que vem depois, com o substantivo. Meu livro, minha caneta. Ele vai mudar, vai para o feminino, porque caneta é no feminino. Ele concorda com o substantivo, mas o meu e minha indicam primeira pessoa, teu e tua segunda, seu e sua terceira pessoa. E temos o plural, não é? Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu novamente. Então o nosso, vosso e o seu, dependendo do contexto, vai significar plural. Ideia de posse. Lembrando de novo, meu livro tem um pronome adjetivo, do tipo possessivo, pronome possessivo adjetivo, ele acompanha, assim como minha caneta. Agora, o livro é meu, aqui ele está em carreira solo, não acompanha a palavra livro, faz parte do predicado, inclusive, não do sujeito livro. Aqui ele é um pronome possessivo do tipo substantivo, e não adjetivo, adjetivo está aqui. Substantivo. E aí estamos diante dos pronomes substantivos, ideia de posse. De posse. E o nosso último tipo de pronome é o pronome pessoal, os pronomes pessoais. E aí nós temos uma divisão. O pronome pessoal sempre será do tipo substantivo. Sempre representará o ser. Nós temos o pronome pessoal reto, ou os pronomes pessoais retos, e os pronomes pessoais
oblíquos. A diferença, os pronomes pessoais retos funcionam como o sujeito da frase e os oblíquos como um complemento, os complementos. Certo? Sujeito e complementos. Então, na frase, Pedro encontrou a carteira que ele havia perdido. Não é? Pedro encontrou a carteira. Então, nós temos o sujeito Pedro, que é o autor do encontrar, a ação de encontrar é feita pelo Pedro, e aqui eu tenho o que ele encontrou, que nós chamamos de objeto direto, complemento do verbo. Então, se eu for substituir por pronomes, ele quem? O Pedro, pronome pessoal reto, ele encontrou o verbo. E aí eu vou substituir o objeto direto, que é um complemento direto. E eu substituo pelo a, pronome oblíquo. Então temos o pronome pessoal reto, que funciona como sujeito, e o pronome pessoal oblíquo, que funciona como complemento, aí no caso, objeto direto. São os dois tipos de pronomes pessoais. É de se chamar a atenção ainda que temos os pronomes de tratamento, que é uma categoria de pronome pessoal, usados, né, em casos mais cerimoniais, né, de cerimônia, de solenidade, são mais solenes, que são aqueles utilizados principalmente, mas não só, na função pública, né? O servidor público, né, às vezes ocupa algum cargo elevado, aí é Vossa Excelência, se eu falar da pessoa Sua Excelência. Então nós temos aí uma subcategoria de pronome pessoal, que são os pronomes pessoais de tratamento. Tá? Então, Vossa Excelência. Por exemplo, o presidente da República será chamado de Vossa Excelência quando a pessoa a ele se referir. Falar diretamente com ele. Se a pessoa falar dele a outros, vai usar o Sua Excelência. Também pronome de tratamento, mas aí eu falo da pessoa e não com a pessoa, que é o caso do Vossa, com a pessoa. Então, Sua Excelência, o presidente da República, e aí eu continuo a frase. Classificação de pronomes. Além daquele critério, substantivo e adjetivo, a nossa classificação em relativo, interrogativo, indefinido, demonstrativo, possessivo, pessoal e a subdivisão de pessoal. Então vamos lá. Resolvendo os exercícios. Primeiro deles, frase retirada de concurso. Contaram-me casos que nunca mais esquecerei. Que, a palavra destacada é a alternativa B de bola, pronome relativo. Por que não a alternativa A? Primeiro que ele não é um pronome adjetivo, aquela classificação adjetivo-substantivo. Ele não acompanha o nome. Ele é um pronome substantivo. E não é indefinido. Não há ideia vaga aí. Eu sei que ele se refere a casos, a coesão é com casos ali, então eu sei qual é a palavra que ele se refere. Então nada de pronome indefinido. Também não é a alternativa C, porque nós não temos aí um pronome demonstrativo, não temos um pronome a nos situar no tempo ou no espaço. Então não temos aí a alternativa C, embora ele seja substantivo. E a D, embora seja substantivo de novo, não é possessivo, não indica posse de nada nem em relação a ninguém. É o nosso pronome relativo e é uma maneira muito fácil de provar que ele é o pronome relativo, eu substituo pelo sinônimo os quais. Contaram-me casos, os quais nunca mais esquecerei. E é possível fazer as duas frases, repetindo a palavra casos. Contaram-me casos, nunca mais esquecerei casos, os casos, né? Por isso, pronome relativo, alternativa B, no nosso primeiro exercício. Acompanhe aqui na tela, já vou para o segundo exercício. Segundo exercício agora, também frase retirada de texto de prova. Sabino teve medo do que o homem ia dizer. Sublinhamos o do. O termo destacado é preposição do. Não existe a preposição do. Existe a preposição de. Preposição de. Tá? Já temos a preposição. Só que nós temos aquele o. Então não é a alternativa A. Preposição de mais artigo o. Alternativa B, também não. O artigo, nós vimos em aula anterior, precede o substantivo, o aluno. O artigo precede o substantivo, o aluno. E ali nós temos um o que não vem antes do substantivo, ele vem antes de um que é um pronome relativo. Que é um pronome relativo.
Alternativa C, preposição de mais o pronome demonstrativo o. Há pouquinho o professor falou durante a classificação que existe o pronome demonstrativo o, que eu troco por aquele ou aquilo, e o pronome demonstrativo a, que eu troco por aquela. Se eu conseguir trocar o do, de mais o do, por daquilo, de mais aquilo, daquilo, está provado que eu estou diante de preposição mais pronome demonstrativo o. Ok? Vejam aí, alternativa C, preposição de mais pronome demonstrativo o. Vamos alterar a frase então. Sabino teve medo daquilo que o homem ia dizer. Perfeito! Nós temos aí uma contração de preposição mais demonstrativo o. E na alternativa D, pronome demonstrativo daquilo. Aí já é a transformação. Ele não é um pronome demonstrativo. Inclusive, o daquilo não é só pronome demonstrativo. Ali eu tenho a presença da preposição, de mais aquilo. Então é errado. Alternativa C. Mas temos um terceiro e último exercício, antes de passarmos ao próximo segmento. Temos um terceiro e último exercício. E aí eu peço que acompanhem, aqui na tela já vem o exercício. Vou fazer a leitura. Ninguém atinge a perfeição alicerçado na busca de valores materiais, nem mesmo os que consideram tal atitude um privilégio dado pela existência. Os pronomes destacados do período acima, ninguém, os, que e tal, classificam-se respectivamente como ninguém, ideia vaga, pronome indefinido. Isso elimina já de cara as alternativas C, D e E. Ficamos com a A e a B. Pronome indefinido. Nem mesmo os. Esse os antes do que, a pista já está dada. É um pronome demonstrativo. Nem mesmo aqueles. Ora, se eu posso trocar o os por aqueles, esse os é realmente um pronome demonstrativo. E eu já tenho o gabarito alternativa A. E o que vem depois desse pronome demonstrativo sempre será relativo. Aqueles os quais consideram. Então, se eu tenho um pronome demonstrativo o, ou a, ou plural, os ou as, o pronome que segue é o relativo. E, finalmente, tal atitude, aquela atitude, mais um pronome demonstrativo, resposta correta, alternativa A. Vimos aí 3 exercícios confirmando aí o nosso estudo. Continue conosco. Mais pronome. Próximo segmento, Café Concurso.